Mais importante do que a fixação humana com relação entre o tamanho do cérebro e inteligência é saber que o cérebro com que nascemos não é a fronteira final. Ele aprende e vai se transformando com nossos esforços. Isso é muito importante. O seu cérebro é um órgão que está em constante transformação. Ele é um centro poderoso de aprendizagem. E essa aprendizagem, como é dito aqui nessa frase, ela ocorre através dos seus esforços. Esforços de aprendizagem. Para que você aprenda, se coloque em situações onde você esteja constantemente aprendendo. E eu não falo nessa aprendizagem apenas no sentido formal, de ir a uma escola, de ir a uma faculdade, mas uma aprendizagem cotidiana de curiosidade, curiosidade por conhecimento, curiosidade por descobrir algo mais. Curiosidade não para deixar o seu cérebro apenas em um modo passivo, recebendo informações quando você acessa uma rede social ou assiste uma televisão, mas uma curiosidade de ir atrás de um conhecimento para aprender algo novo. Seja uma receita que você quer aprender, uma nova habilidade manual que você está se desenvolvendo, uma nova língua que você quer aprender. Todas as formas de aprendizagem são importantes para o seu cérebro. E isso vai tornando o seu cérebro mais longevo. E é justamente isso que nós falaremos hoje no Psinecast, com Caminhos para a Inteligência, 8 lições do livro O Cérebro Nosso de Cada Dia, da autora Susana Herculano Rosel. Então, assista ou escute este Psinecast até o final para descobrir as 8 lições desse livro, onde nós iremos aqui aprender muitas coisas sobre o seu cérebro, sobre o meu cérebro e como que você pode desenvolver ele ainda mais. Este é o Psinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. Susana Herculano Rosel é uma neurocientista brasileira, conhecida por seu trabalho de divulgação científica, graduada em biologia, possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em neurociência. É professora universitária, escreveu artigos, livros e participou de programas de TV. É muito importante eu trazer esse livro aqui, tá? Esse livro provavelmente tem disponível somente em sebos, mas eu vou deixar o link aqui também da Amazon embaixo desse vídeo. Lembrando que quando você adquire os nossos livros através dos links da Amazon, você ajuda a manter o nosso projeto aqui do Psinecast. Muito obrigado quando você usa os nossos links. Está aqui então o livro. Por que eu quis trazer esse livro? Esse livro aqui é um livro bem legalzinho para você ler, bem simples. Vocês sabem que no Psinecast eu gosto de trazer livros simples para que eu ajude você a se desenvolver de uma linguagem bem tranquila, nada muito científico, mas sempre com um bom embasamento. E trazer aqui uma neurocientista, principalmente uma neurocientista mulher, é o que eu sempre procuro trazer aqui, essa diversidade dentro do nosso Psinecast. E eu tenho 2 livros da Susana Herculano Rosel, acho ela uma pesquisadora fantástica. Esse livro aqui que nós estamos trabalhando hoje, com Caminhos para a Inteligência, 8 lições do livro Cérebro Nosso de Cada Dia, nós temos também o Psinecast desse aqui, do neurocientista Facundo Manes, Usar o Cérebro. Temos aqui Psinecast sobre esse livro também. Vale a pena você ouvir depois. Certo? Então nós vamos aqui aprender muitas lições para desenvolver a sua inteligência. Tranquilo? Então vamos já na nossa primeira lição. Os sentidos são importantes. Olha o que a autora diz. Os sentidos são a porta de entrada para o cérebro que, sozinho, não é capaz de detectar grandes coisas. Os seus sentidos, visão, audição, tato, o seu sentimento, seu sentir também é muito importante. Veja bem, por que sentidos, e nós estamos dando uma ênfase aqui nos sentidos? Porque muitas pessoas negligenciam isso. A gente vive de uma forma tão automatizada, tão acostumada a hábitos já arraigados, que nos esquecemos que muitas vezes, para que uma aprendizagem ocorra, eu preciso de ter atenção. A atenção é o quê? Você focalizar os seus sentidos. Você trazer o seu sentido para aquilo que você quer aprender. Tudo que gera interesse em você, gera aprendizagem de uma maneira mais rápida. Tá? De uma maneira muito mais rápida. Tudo que gera mais interesse da sua parte. Por isso que a motivação é muito importante. Motivação para quê? Para que você tenha os seus sentidos aguçados.
para captar essa informação. Então veja bem, se eu estou fazendo a leitura de um livro, eu preciso estar atento com o meu sentido de visão, a atenção, eu vou regular a minha atenção. O que é regular a atenção? Eu vou tentar abstrair tudo que está à minha volta, seja ouvindo, seja minha própria mente, seja meu campo de visão, para focalizar naquilo que eu desejo. Para focalizar justamente naquilo que eu desejo. Entende? Existe aquela pesquisa da neurociência que é muito interessante, onde pede-se para que os participantes contem quantas vezes, tem várias pessoas jogando basquete, pergunta quantos passes são dados entre um jogador e outro. Aí tem vários jogadores. Enquanto os jogadores estão lá passando um para o outro e as pessoas contando, ou seja, elas regulam a atenção para aquela coisa específica, que é o quê? Contar os passes, passa um ator vestido de gorila. Aí depois do experimento, né, as pessoas falam, quantos passes foram dados? Aí as pessoas falam, 23, 40, 50. Aí alguém pergunta, você viu o gorila no meio do jogo? A pessoa fala, mas que gorila? Eu não vi nada disso. Aí o que acontece? Quando volta a fita, né, porque tudo sendo gravado, a pessoa fala, meu Deus, eu nem vi aquele gorila passando ali. Por quê? Regulou a sua atenção. Olha que coisa interessante. Às vezes você chega e fala o seguinte, você está num caminho e você observa alguma coisa e fala, cara, aquilo sempre esteve ali? Não. Ué, aquele negócio eu nunca vi antes aqui no bairro, na minha casa, seja o que for. Por que você não percebe isso? Porque como você está num modo difuso do seu foco, ou seja, você está prestando atenção assim, de maneira mais geral, você não reparou um determinado objeto. E naquele dia que você está mais atento, você consegue, opa, peraí, aquele ali eu nunca vi. Não, mas não estava aqui antes. Olha qual que é a reação, né, do seu cérebro, a sua reação. Não, aquilo não tinha antes ali. Mas já tinha. Você que não prestou atenção. Olha que coisa importante. Por isso que um dos exercícios para cérebro, e nós temos aquele livro, eu vou ter que trazer esse livro aqui, eu já tratei no meu outro canal do Professor Piscine, Deixe o Seu Cérebro em Forma. E, inclusive esse livro, Deixe o Seu Cérebro em Forma, ele tem o prefácio da Suzana Herculano Rosel. Ele é um livro de exercitar o cérebro. E um dos exercícios é o quê? Estar atento. Trazer o seu sentido da visão, da sua audição, ter mais controle dos seus sentidos. Não deixar tanto de forma automatizada. Um sentido que é muito negligenciado por algumas pessoas, o olfato. O olfato é um sentido poderosíssimo, cara, para você se situar naquele ambiente. Ou, às vezes, o olfato ele desperta em você uma memória. Seja um cheiro de um perfume, de um cafezinho sendo feito pela manhã, um cheiro da terra molhada da chuva, de um campo, de uma determinada flor. Aquilo desperta a sua memória de forma muito automatizada. Olha como o olfato é importante. Tanto que essas empresas, né, infelizmente utilizam o olfato, né, marketing olfativo que eles chamam. É marketing de tudo. Marketing olfativo, o cara põe lá um cheiro na loja para você ficar com aquilo na cabeça. Mas o olfato é um sentido muito importante. Então entenda, os seus sentidos, eles são a porta de entrada para o seu cérebro. Olha que coisa que eu estou falando aqui. Uma coisa que eu falo muito no canal do Professor Piscine é o que? A atenção é a porta da memorização. É uma frase que eu ouvi, me esqueci o nome do autor, tá? A atenção é a porta da memorização. Repare muito nos seus sentidos. Treine a sua atenção. Treinar a atenção, estar mais atento, estar mais presente. Para isso, vale a pena ouvir Piscinecast, o poder do agora. Nós temos aqui Piscinecast, o poder do agora. Lição 2, para você desenvolver a sua inteligência. Lição 2 do livro O Cérebro Nosso de Cada Dia. Aprenda a dormir. Olha o que a autora diz. Alguns cientistas acreditam que o sono serve para reforçar circuitos que cuidam dos comportamentos mais básicos e inatos dos animais, como andar e caçar. Outros supõem que ele deve servir para apagar as memórias desnecessárias, fazendo espaço no cérebro para aprender coisas novas no dia para reforçar o que foi aprendido. A pesquisa do sono, ela vai avançando.
Tá? Então nós temos um TED Talks, onde nós temos um neurocientista, eu me esqueci o nome dele, onde ele fala de uma pesquisa do sono, vale a pena ouvir depois. Você coloca só TED Talks, sono, depois você vai encontrar. Suzana Herculano trabalha no livro dela, tem várias pesquisas que saem sobre o sono. E uma das hipóteses é que o sono serve para reforçar uma aprendizagem. Reforçar aquilo que você aprendeu ao longo do dia. Olha que coisa interessante. Não está totalmente associado o sono à reposição de energia. Igual todo mundo fala, você tem que dormir para repor suas energias. Não, os neurocientistas ainda têm várias hipóteses a respeito disso. E você pensar que o seu cérebro dorme, que você dorme para reforçar uma aprendizagem, é algo para você começar a se atentar mais. Por quê? Porque você começa a pensar também no que você faz antes de dormir. Como está a qualidade do seu sono? Uma coisa que você tem que levar em consideração, e aqui eu falo de uma forma muito genérica, levando em consideração que muitas pessoas têm dificuldades de dormir, têm insônia, e para isso existem os especialistas para tratar desse problema, e vale a pena você procurar um especialista quando você tiver com dificuldade. Mas existem pessoas que não levam muito a sério o seu sono. Elas dormem em qualquer horário, elas não respeitam o horário de dormir, ou seja, fica com o celular, fica vendo videozinho, fica vendo um monte de coisa. Aquilo vai atrapalhando o seu processo de ter um bom sono reparador. Né? O que a gente chama de sono reparador? Aquele sono que você dorme bem. É que o sono tem várias fases, tem várias ondas no seu cérebro, e à medida que você vai dormindo, você vai entrando em um sono profundo. Quanto mais profundo o seu sono, mais ele vai ser revigorante para você. Por isso que tem gente que fala assim, pô, dormi essa noite, eu dormi, mas não dormi, parece que eu não dormi, minha cabeça ficou cheia. Por quê? Porque você estava pensando em várias coisas e você não conseguiu chegar nesse estágio do sono profundo. E você já começa o dia mal, muitas vezes. Então, tomar cuidado com o seu sono. Tomar cuidado com esse momento, que é o momento de você ir dormir. Falamos recentemente no Piscinecast, Mude os Seus Horários e Mude Sua Vida, onde o autor do livro fala justamente disso. De você manter um bom horário de sono, para quê? Para você poder regular ali a sua melanina. Melanina, se eu não me engano. Tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada, depois eu corrijo aqui. Na sua melanina, por quê? Porque isso vai ajudar você a ter um bom sono. Você vai regular ali o seu organismo para dormir sempre nos mesmos horários. Como exemplo prático da vida, nós temos o Einstein. O Einstein era um dos maiores físicos de todos os tempos. Ele levava a sério o seu sono. Ele dormia muito. Einstein dormia muito. Mas veja, quando nós falamos em dormir bem, não significa que você tem que dormir 8, 9, 10 horas por dia. É importante você encontrar o seu ritmo de sono. A quantidade de sono que para você é suficiente. Para você ter ali você acordar bem. Entende? Não acordar sonolento. Tem gente que dorme e fala, pô, dormi tão bem, mas acordei sonolento. Mas é porque, às vezes, arrasta tanto esse sono que no outro dia acorda mais cansado. Você vai encontrar aquele meio ideal que vai ajudar você a ter uma boa noite de sono e acordar com energia, acordar com atenção para executar as suas tarefas. Mas para isso, você tem que começar a levar a sério o seu horário de dormir. Eu sei que para muitas pessoas falar uma coisa dessa é, professor, eu tenho tanta coisa para fazer, para pensar, dormir é perca de tempo. Nossa, essa é a frase pior que eu já ouvi. Dormir é perder tempo. Para mim eu nem dormia porque eu tenho tanta coisa para fazer. Cara, dormir é fundamental para você. Todo esse movimento biológico que você tem é muito importante. Assim como esse movimento da Terra, esse movimento astral, o Sol nasce, o Sol se põe, vem a Lua cheia, as 4 estações, todo esse movimento natural ajuda a regular tudo que está acontecendo ao seu redor. Assim como o seu corpo tem batimento cardíaco, respiração, seu cérebro bombando sangue, toda essa coisa. Você tem que respeitar o seu corpo. Aprender a respeitar o seu corpo. Como uma máquina poderosa que abriga o seu ser, a sua mente, que abriga você como um ser integral, e aqui nós estamos indo mais para uma coisa mais metafísica mesmo, mas que abriga esse seu ser e que você consiga viver bem. Cuide do seu corpo. E para cuidar do seu corpo, você tem que ter uma boa noite de sono. Lição 4 para
você desenvolver sua inteligência. Lição 4 do livro O Cérebro Nosso de Cada Dia. Aprenda com seus neurônios. Por que então ter neurônios novos no hipocampo se eles logo morrem? Ela diz o seguinte: é possível que tenha um papel no aprendizado, já que o hipocampo participa na formação de novas memórias e é essencial para o homem adulto aprender, reconhecer novas pessoas e novos lugares. Os seus neurônios eles estão o tempo todo sendo formados. Novos neurônios. À medida que você aprende novas coisas. Olha que coisa interessante. Novos neurônios sendo formados no seu cérebro. E esses neurônios eles começam a fazer conexões. Essas conexões nós vamos ter ali um processo de mielinização. Mielina, uma gordurinha, uma graxinha que tem entre os seus neurônios que ajuda a transmitir as informações elétricas de um neurônio ao outro. Os neurônios têm dendritos que vão se ligando. Calma, não vamos entrar numa parte muito científica aqui nesse Psinecast. Mas veja como seus neurônios funcionam. Eles vão surgindo, eles vão se conectando com novos neurônios e eles vão agilizando a troca de informação. O seu corpo funciona assim. E você tem que entender que todas as vezes que esses novos neurônios são formados, são novas coisas que você aprende. Então o hipocampo, como é dito aqui, que é uma área do seu cérebro, ela está associada à formação de novas memórias, reconhecer novas pessoas e novos lugares. Experiência. Falaremos mais de experiência, mas a sua experiência de vida conta muito aqui. Quanto mais você amplia o seu leque de experiência, mais aprendizado você possui. Voltamos à frase inicial desse Psinecast. Nem sempre o aprendizado que nós falamos, estamos falando de uma forma regular de estudo, faculdade, escola, etc. Mas a sua experiência, mas uma experiência rica. Não uma experiência que muitas vezes é pautada justamente em entretenimento. Não vou fazer desse Psinecast aqui um ataque às redes sociais ou televisão, coisa do tipo. Mas para que você se coloque em um posicionamento de experienciar melhor a vida, conhecer novas pessoas, novos lugares, novas situações, viver novas experiências. Eu falo aqui experiências reais e não experiência marqueteira, como fazem hoje. Hoje não tem mais. Você não vai no restaurante, é uma experiência gastronômica. Você não vai no lugar, é uma experiência. Não é nesse sentido de vender algo para você, mas de uma experiência verdadeira. Para você, talvez, conhecer um lugar novo vai gerar para você uma experiência de vida que vai ter um impacto muito grande na sua forma de pensar. Olha que coisa interessante. Eu nunca fui uma pessoa muito, agora uma experiência pessoal, eu e minha esposa, nós nunca fomos muito de parques aquáticos, essa coisa toda. Recentemente nós abrimos nossa mente, falamos, vamos fazer isso, pelo menos pra gente descobrir como é. E cara, foi uma experiência maravilhosa. Ficamos lá na hidromassagem grandona, uma hidromassagem grande lá, ficamos tomando um suco, um drink, aquela coisa toda. Olha que experiência rica que nós tivemos. Que para alguma pessoa que está ouvindo falar, professor Piscine, pelo amor de Deus, isso aí eu já faço faz muito tempo. Mas para você a experiência pode ser outra. Para algumas pessoas é a experiência de um livro, de ler uma história de um livro. A experiência de assistir um filme que impacte a sua vida, um bom filme, né? Não esses filmes aí que tem em qualquer lugar. Entende? É importante você enriquecer as suas experiências para a formação desses novos neurônios. E esses novos neurônios fazer novas conexões. E à medida que isso vai acontecendo, a sua inteligência se expande, a sua criatividade se expande. Formação de novas memórias. Memórias afetivas que você vai construindo. Tudo isso é muito importante para a saúde do seu cérebro. Aquilo que nós falamos lá no início. Manter o seu cérebro saudável. Porque o seu cérebro é a sua máquina de raciocínio. É como você está assistindo ou ouvindo esse Psinecast, é como você pensa sobre a sua vida, é como você experiencia a sua vida. É muito importante que você cuide desse seu cérebro, para que você não caia num adoecimento. E a lição 5 para desenvolver a inteligência, a lição 5 do livro O Cérebro Nosso de Cada Dia. Lição 5 é fortaleça suas conexões neurais. Falamos de aprender com seus neurônios, agora vamos fortalecer as conexões neurais. Olha só, olha o que a autora diz. Fortalecer as conexões mais usadas entre os neurônios aliás, a explicação para a aprendizada preferida
por 9 entre 10 neurocientistas, apesar de todo o entusiasmo causado pela novidade. Ela está explicando aqui de uma nova pesquisa sobre aprendizado. Mas ainda, qual que é o que os neurocientistas mais estão de acordo? Com a formação de novas conexões neurais. Então o que acontece? Todas as vezes que você aprende algo novo, você forma aqueles neurônios, aquela ideia, e à medida que você reforça isso, como que você reforça? Então você repete. Então digamos que eu estou aprendendo marcenaria. É muito difícil para mim. Olha só, eu vou criar novos neurônios a respeito daquilo. Talvez, ou eu vou usar alguns que eu já tenha, etc. Mas digamos que eu criei novos neurônios a respeito daquilo. Estou sendo bem simplista aqui no meu exemplo. Vai ser muito difícil para mim no início. Por quê? Porque eu não tenho base. Eu não tenho ainda conhecimento daquilo. À medida que eu repito, eu vou lá, pego na madeira, vou lá, lixo a madeira, depois eu corto, depois eu aprendo isso, aprendo a usar uma máquina, aí eu faço uma cadeira, depois à medida que eu vou repetindo, as conexões neurais que eu tenho, elas vão se formando em determinadas áreas do meu cérebro, aquelas áreas que se ativam mais quando eu executo a atividade, e isso vai me dando agilidade mental. Lembra da mielina, aquela gordurinha? Vai ajudando a troca elétrica entre um neurônio e outro, né? Os impulsos elétricos. E olha que coisa interessante, e é muito importante você pensar a respeito disso. À medida que você vai reforçando, vai se tornando mais fácil para você. Vai se tornando mais fácil. No começo é difícil, depois se torna mais fácil. Mas por quê? Porque você vai fortalecendo essa aprendizagem cada vez mais. Por isso que nós não podemos desistir diante de uma dificuldade, principalmente em aprendizagem. Mesmo que o conteúdo seja muito complexo. Veja, hoje, sou formado na área de História, tenho um mestrado na área de Educação, mas tudo isso não foi construído da noite para o dia. Comecei os meus estudos há muito tempo atrás, antes de 2009, entrei na faculdade em 2009, depois construí esse conhecimento na área de História, depois eu construí o conhecimento na área de Educação, na área da Psicologia da Aprendizagem, na Neurociência da Aprendizagem, e vai caminhando. Você vai sendo construído aos poucos. Mas por que você vai fazendo isso? Porque você vai repetindo, ou seja, você vai reforçando os seus estudos. Você não para. Imagine se lá em 2009... eu falasse o seguinte, você quer saber, tá muito difícil para mim, faculdade de História, vou desistir. Eu ia estar na mesma hoje em dia. Não mudou muito a minha capacidade dentro da área da educação. Poderia ter escolhido outra área, mas eu talvez estaria na mesma. É todo esse processo contínuo de aprendizagem que vai me transformando. À medida que eu vou seguindo, que eu vou atendendo pessoas igual atendo alunos adultos para fazer uma prova e toda aquela coisa, vai me dando experiência, vai ampliando a minha visão na minha área e vai ajudando que eu tenha mais conhecimento. Agora eu estou sendo bem restrito a uma área de aprendizagem específica. Então digamos que você hoje fala, poxa, eu tenho muita dificuldade de aprender o inglês, a língua inglesa. Você vai ter que se esforçar. Esforço. Lembre-se da nossa frase inicial, ele aprende e vai se modificando com nossos esforços. O cérebro, ele aprende e vai se modificando com nossos esforços. Você precisa se esforçar cada vez mais para você, através desse esforço, você ir criando novas conexões neurais, agilizando essas conexões neurais, fazendo com que o aprendizado se facilite. Não significa que aprender é fácil. Você vai facilitando com a sua experiência, com a sua prática diária. Olha que coisa importante para você pensar. Por isso que não dá para você desistir diante de uma dificuldade, diante de uma barreira, ainda que ela seja muito difícil. E para ajudar nesse processo tem bons professores. Que vão observar, às vezes, um aluno, né, vai olhar o aluno e falar, olha, você está com essa dificuldade, eu vou te ajudar nisso, naquilo e tal. E vai ter esse processo de orientação. Bons professores ajudam. Olha só, estamos falando de conexões neurais. Podemos fazer uma analogia entre as conexões que você faz com as pessoas na sua vida, para que elas auxiliem na sua aprendizagem. Ainda que o processo de aprendizado ocorra somente por você, pela sua dedicação, as pessoas ao seu redor, a sociedade que você vive, ela pode te ajudar. Ou dificultar. Né?
Pensando, por exemplo, numa pessoa que não tem uma situação de vida favorável. Baixa nutrição, não tem muita alimentação, uma condição de vida que não permite que ela se desenvolva muito. Crianças que muitas vezes já têm que trabalhar e não podem ir para a escola. Falando agora de crianças. Então tudo isso são situações que dificultam o aprendizado da pessoa. Por isso que um ambiente rico é muito importante também nesse processo. Um ambiente rico que ajude você. E você, como uma pessoa adulta, dentro das suas possibilidades, pode criar esse ambiente mais rico para a aprendizagem. Para que ajude você a aprender mais. Para que deixar sempre os mesmos videozinhos bobos, as mesmas coisas para assistir? Por que você não muda? Por que você não enriquece a sua rotina com bons vídeos, bons livros, boas informações? Não estou falando para você deixar de fazer aquela coisa que você gosta. Gosta de ver um meme, gosta de ver uma rede social. Não é isso. Mas é você começar a equilibrar mais essa balança. E não ficar só vendo bobeira. Não ficar só impedindo você de enriquecer esse ambiente que vai facilitar a sua aprendizagem. Vai facilitar você se transformar cada vez mais em uma pessoa inteligente. Ainda que a inteligência é esse processo contínuo, tá? Não de uma forma fixa. A lição 6, para você desenvolver sua inteligência, do livro O Cérebro Nosso de Cada Dia, é cuidado com as falsas memórias. Olha o que a autora diz. Falsas memórias aconteceriam quando a visualização mental fosse boa demais. Tão boa que até pareceria verdade. Acontece que a imaginação, ou mais exatamente a visualização mental, o ver com os olhos da mente, usa exatamente os mesmos circuitos que a visão vinda de fora. E esses circuitos também podem fazer parte das memórias. Olha que coisa, falsas memórias. Nós criamos falsas memórias. Tome muito cuidado com isso. Às vezes tem gente que fala o seguinte: não, mas eu tenho certeza que o fulano estava com a gente tal dia. Não estava, você criou. A visualização daquele momento foi tão verdadeiro para você, a sua visualização mental, a sua imaginação foi tão grande, tão forte, que você acredita que aconteceu tal coisa que não aconteceu. Isso acontece muito em aprendizagem, em provas. Eu vejo muitos alunos que falam, mas eu tinha certeza que era tal coisa. Por quê? Porque você criou uma falsa memória. E a falsa memória, às vezes, pode ser um caminho que o seu cérebro pega, que ele toma, justamente para fazer o quê? Para poder ele não ter que forçar tanto a memória. Ele fala, é isso aqui. Principalmente numa prova. Porque uma prova, ela exige muito da sua cognição. Raciocínio, atenção. Você está ali, o seu cérebro está a todo vapor. E às vezes numa prova você vai inventar coisas para pegar ali e já responder. Quantas vezes eu não vejo isso? Quando eu faço um acompanhamento com o aluno no meu programa de aprendizado, o que eu percebo? Quando nós fazemos uma análise de questão, eu percebo que muitas vezes um aluno que erra uma questão porque confundiu, é porque ele justificou para si mesmo que aquela era a resposta. Mas na minha memória, ele fala, na minha memória estava aquilo. Errou. Entendeu? E aí nós temos várias respostas, desde, por exemplo, várias suposições, aliás. Desde um processo de estudo que não fortaleceu tanto aquela memória, quanto não utilizou tanto aquela memória. Entendeu? Tanto aquela memória que eu digo, aquele fragmento de informação que é utilizado na memória dele para a prova. Aquele dado específico. Tudo isso você tem que tomar cuidado. Você deve ter uma confiança na sua memória, mas você também deve aprender a fortalecer cada vez melhor a sua memória, para tomar cuidado com essas falsas memórias que são geradas. É importante levar em consideração também, eu estava até com aquele livro Como Aprendemos, do Geoffrey Dudley. É um livro que eu gosto. Ele não é um grande pesquisador, mas é um cara que fez uma boa literatura sobre a forma de aprendizagem, é um livro antigo, e ele fala justamente de um processo importante, o fator emocional das suas memórias. Às vezes um evento traumático pode bloquear uma memória. Ele pode impedir você dentro de um processo de aprendizagem. Entende? É importante sempre levar isso em consideração quando você está aprendendo algo novo. Inclusive na criação de falsas memórias. Né? Por que você está bloqueando aquilo? Por que aquilo está sendo impedido? Por que você está criando essas memórias novas? E essas memórias não condizem com a realidade?
Entende? O que ajuda nesse processo? Talvez alguém que está ouvindo isso, assistindo isso aqui agora, fale, pô, professor, eu estudo, então eu estou criando falsa memória, meu Deus, agora ferrou. Não, um bom método, um bom sistema de estudo ajuda você a evitar essas falsas memórias. Uma outra forma que pode ajudar no seu dia a dia é você estar atento. Então, quanto mais atento você estiver na sua rotina, no seu dia a dia, naquilo que você faz, mais fácil vão ser o seu processo de memorização. De relembrar, de rememorar, pegar aquela memória que estava no seu cérebro, né? Vamos simplificar isso, e trazer ela de uma forma consciente, que você lembre dela. Você atento a cada momento da sua vida. E aí é importante nós levarmos em consideração, quando nós falamos esse treino de atenção, o que eu quero dizer com isso? Né? É você estar 100% presente nas suas atividades. Porque justamente o que nós fazemos? Muitas vezes nós pegamos uma atividade, por exemplo, lavar uma louça. Eu vou lavar uma louça escutando uma música, pensando em um monte de outra coisa. Então meu cérebro ele está espalhado. Tem música entrando, ou podcast. Talvez alguém está me ouvindo agora lavando uma louça e já ainda também está pensando em conta. Então nem está prestando atenção no que eu estou falando, não está prestando atenção na louça e não está prestando atenção nem no que está pensando. Então esse excesso de informação, são vários dados, né, que você está trabalhando ao mesmo tempo, eles impedem muitas vezes que você esteja atento, 100% presente àquilo que você está fazendo. Quanto mais atento você estiver, isso é um treino. Por quê? Porque nós estamos nos condicionando ultimamente, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque né, parece que são coisas do senso comum que às vezes nós falamos aqui, mas a impressão que eu tenho é que nós nos condicionamos cada vez mais a ruídos, a barulhos, a coisas que nos tiram a atenção do momento presente. De estar 100% presente agora. E nós procuramos não estar presentes em atividades corriqueiras. Lavar uma louça, escovar um dente, caminhar. As pessoas caminham. Eu costumo muito fazer caminhada. Eu vou falar aqui de uma forma muito genérica. Pelo amor de Deus, nunca pensem que quando eu falo aqui eu estou julgando alguém. O Piscinecast não é para ficar julgando quem faz e quem não faz. Eu falo aqui da questão de, às vezes, usar uma rede social ou uma televisão, que é um entretenimento que você tem. Eu falo no quesito de quem está buscando melhorar na questão de ter mais inteligência, de se desenvolver de uma forma geral. Mas você é livre para fazer o que quiser. E muitas vezes o próprio Piscinecast, ele é para mim mesmo. Eu já falei isso várias vezes. Eu não sou o guru Piscine, que sou melhor que todo mundo e estou falando para todo mundo aqui. Pelo contrário, eu estou aprendendo junto com o Piscinecast. O nome é Piscinecast, talvez seja a minha mente aqui, né? Uma extensão da minha mente com vocês. Eu faço caminhadas, vocês sabem, eu sempre falo para vocês. O que eu costumo fazer? Ou eu estou na academia, né, na esteira, e aí eu estou escutando uma música, ou eu estou na rua. Mas mesmo quando eu estou na academia, o que eu procuro fazer? Colocar a música e me concentrar na caminhada. Eu estou evitando, às vezes me dá vontade, né? Mas eu estou evitando colocar vídeos, podcasts. Podcast eu quase não escuto, apesar de fazer, eu quase não escuto, sabe? Mas abafo o caso. Eu quase não escuto. Eu assisto alguns vídeos, né, que são mais longos, que eu gosto, de temas específicos. E procuro escutar muita música. Eu voltei a escutar muita música. Tenho escutado muito rock progressivo agora, que é uma coisa que eu estou gostando bastante. Yes, o Camel, enfim. E aí o que acontece? Enquanto eu estou nessa caminhada, seja na esteira, eu procuro estar presente. 100%, trazendo. Às vezes a minha mente divaga. Eu tento trazê-la de volta. Vai lá, tento trazer de volta. Como que eu faço isso? Me concentrando no meu corpo. Concentrando nos meus músculos, sentindo o meu pé na caminhada, me concentrando na minha respiração, me concentrando no meu corpo, sentindo o meu corpo, a temperatura do meu corpo. Tudo isso me ajuda a me trazer para o momento presente. É um treino que eu faço. Quando eu caminho no parque, eu caminho com a minha esposa gosta de conversar, é um momento nosso de conversar. Então eu não ligo muito, não fico achando, nossa, você está acabando com o meu momento de tempo presente.
Eu faço isso, eu jamais faria isso. É o nosso momento de conversar. E às vezes ela tá conversando comigo, falando várias coisas, eu tô ali prestando atenção. E eu percebo que muitas pessoas fazem isso. Você tem que entender, como eu disse, não é julgamento, eu acho que você tem que colocar ali o que é importante para você ali. Né? O que você quer? O que você quer da sua vida? O que você quer? Você quer se desenvolver cada vez mais? Você quer ser cada vez mais uma pessoa melhor? Eu acho que essa é a proposta do Psinecast aqui juntos, tá? Eu quero ser uma pessoa melhor, quero passar isso para vocês e a gente vai trocando essa ideia. Então, às vezes você vai ter que se condicionar a determinadas coisas. Se condicionar. E ver o momento de cada coisa. Ver o momento de cada coisa. Entendeu? Ver o momento de cada coisa. É muito difícil eu ver pessoas caminhando sozinho no parque, quando eu vou aqui, onde elas estão 100% sozinhas. 100%. Eu vejo muitas pessoas conversando no fone, muitas pessoas ali, ou às vezes fazendo outra coisa, etc. Assim, eu costumo reparar as pessoas, tá? Mais uma vez, não no sentido de julgamento, mas eu costumo reparar nesse sentido do aquilo que você quer mesmo. Entende? Se você tá nessa proposta, fala, poxa, professor Piscine, eu escutei isso que você falou, eu quero treinar a minha atenção. Então eu acho que esse é um momento legal para você fazer. Para você pegar a sua caminhada e usar ela para treinar a sua atenção. Ou outros momentos. Talvez você fale, não, professor, sou igual você. Na minha caminhada, eu tô ali com meu marido, com minha esposa, meu cônjuge ali, nós estamos juntos. E ali eu quero conversar, trocar uma ideia com ele, mas em um outro momento. Por exemplo, quando eu estou antes de dormir, eu quero estar 100% presente. Todas as vezes antes de dormir. Quando eu lavar minha louça, quando eu fizer uma comida em casa, eu quero estar 100% presente. E isso vai ajudando você a estar mais atento. Vai ajudando você a criar memórias reais. Com muito cuidado isso que eu estou falando, memórias reais. Porque você está 100% presente. Você vai tornando os seus sentidos, aquela primeira lição que nós falamos, os seus sentidos mais aguçados para o agora. Evitando querer pensar em outras coisas, se concentrar em outras coisas. Para ajudar isso, lição 7. Lição 7 para você se tornar mais inteligente, do livro O Cérebro Nosso de Cada Dia. Quebre sua rotina. Olha o que a autora diz. Quebrar rotina, aliás, é uma das sugestões mais importantes. É sabido que problemas novos colocam para funcionar muito mais neurônios no córtex do que outros que podem ser resolvidos sem pensar, no modo automático. Por isso, a rotina proporciona pouco exercício ao cérebro. Olha que coisa interessante. A rotina proporciona pouco exercício ao cérebro. Lembra que eu falei para você que à medida que você vai treinando algo, o que vai acontecendo? Você vai facilitando, tem mais conexões neurais, você facilita o aprendizado. Qual que é o truque? O truque é sempre aumentar o nível de dificuldade. Aumente o nível de dificuldade. Não fique na mesma. Tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, eu gosto muito de música, acabei de falar para vocês, e eu acompanho às vezes vídeos aleatórios de músicos. Então, esses dias eu vi um vídeo de um menininho, ele era considerado prodígio. Eu vou explicar por que ele era considerado prodígio. Ele era bem novinho mesmo, cara. Cara, devido, sei lá, nem vou chutar a idade aqui pra não falar bobeira. Para os meus amigos que são professores de música, sabe a idade que uma criança pode desenvolver ali, a habilidade musical, principalmente com violino. É a habilidade que ele tem de tocar violino. Mas ele era bem novinho. E ele tocando o violininho dele lá, e todo mundo, nossa, parabéns e tal. Pode-se dizer que o guri era um prodígio. Pode-se dizer. No mesmo canal que tinha esse vídeo, depois tinha lá, não sei quem gravou, né? Talvez a família dele gravou, e tinha o vídeo desse mesmo menino tocando o violino. Tocando mal. Tocando mal. É que assim, eu não sou especialista em violino, também não sou músico, então não tenho domínio tanto da parte teórica da questão musical, mas você percebe, você escuta e fala, cara, isso não tá soando bem. Não tá soando bem por quê? Porque eu fiz uma comparação de um vídeo dele com uma outra menina da mesma idade dele, que a menina tava surpreendentemente precisa nas notas no violino. Agora veja, às vezes nós pegamos uma criança e falamos, cara, ela é tão novinha, cara, isso vai longe.
vai longe dependendo do estímulo. E muito cuidado com esse vai longe, né? Que a gente tem essas manias, mas vamos pegar uma criança que às vezes fala, cara, esse menino está se desenvolvendo tanto, essa criança está se desenvolvendo tanto, esse aluno, nós como os professores vimos isso, esse aluno está se desenvolvendo tanto, mas como está o estímulo? Tem a ver com quebrar a rotina. Eu estou tornando o nível dele cada vez mais alto ou estou ficando na mesma? Eu toco violão, mas eu toco o básico, feijão com arroz. Por quê? Porque uma vez que eu aprendi a ler cifra, colocar meu dedinho no violão, tocar, eu nunca mais passei daquilo. Eu sou o básico. Até hoje eu sou o básico. Desde 2000 e sei lá o que, 2009 entrei na faculdade, já tocava, então pode-se dizer que desde 2007, 2005, eu sou o mesmo. Mudei pouca coisa. De 2009 pra frente, que eu comecei a tocar mais, nós tocamos na igreja, então tem que sempre pegar cifra, só isso. Eu não tenho desenvolvimento de escala, não sei quais são as escalas, sei o básico de nota, não tenho agilidade para fazer um solo. Por quê? Porque eu não treinei. Eu não aumentei o meu nível, eu fiquei na mesma. Olha só. Fiquei na mesma. É mais fácil para mim. E todas as vezes que eu penso em treinar, eu não quero. Por quê? Porque o meu cérebro vai fugir daquilo, porque vai exigir esforço. E aí eu vou falar, não, prefiro fazer uma outra coisa. Vou ler um livro aqui, que é a minha área. Olha como nós temos que tomar cuidado. Eu falei que à medida que você vai reforçando, aquilo vai se tornando mais fácil, mas você sempre precisa se colocar em situações de melhorar, aumentando o desafio. Você não deve aumentar o desafio tanto a ponto de você não conseguir progredir. Porque tem gente que comete esse erro. Coloca uma meta alta demais inicialmente. Você tem que ir gradativamente melhorando. Você não coloca tão alto, você coloca ali meio termo. Nós que somos professores observamos muito isso. Às vezes eu chego numa atividade, eu já fiz isso, cheguei na sala de aula e falei, vamos fazer isso. Não saiu nada da sala de aula, com os meus alunos crianças agora, não os adultos, né? Não saiu nada. Parou. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Coloquei uma atividade alta ou com uma meta muito alta para aquela turma. Eu baixo. Mas não significa que eu vou baixar porque a turma é ruim. Não. É porque eu vou baixar para depois melhorar ela cada vez mais. Olha que coisa importante. Eu não quero que os meus alunos fiquem na mesma. Eu quero que eles vão progredindo. Progredindo. Entende? A mesma coisa com você. A mesma coisa quando eu pego um aluno. Às vezes um aluno adulto, quando eu faço o acompanhamento, eu coloco, vamos estudar tanto, faz isso. Chega na outra semana, porque toda semana eu converso com o aluno, né? Nós fazemos a reunião via vídeo, no Google Meet, o aluno chega para mim, professor, não fiz. O que aconteceu? Aconteceu isso. Opa, alta demais para o aluno. Eu falo, vamos baixar. Quando eu baixo, o aluno fala, pô, professor, deu certo. Acho que porque essa semana estava boa, né? Eu falo, não, mas eu já sei o que é. Como professor eu já sei o que é. E ali eu vou calibrando, né, auxiliando esse aluno para que ele se desenvolva cada vez mais. Então você tem que observar isso. Essa quebra de rotina coloca você em uma situação desconfortável. O que é essa situação desconfortável? Em você estar atento, aprendendo. Então veja bem, você que às vezes está lavando uma louça e sempre fica com a cabeça lá pensando em várias coisas, o que você vai fazer? Muda a mão. Muda a sua mão. A sua mão dominante. Então você passa a sua buchinha lá com a direita, agora você vai passar com a esquerda. Está escovando o dente? Escova com a mão esquerda para mudar a mão dominante. Para trazer sua atenção de volta naquele momento. Entende? Esses dias eu estava cortando uma carne. E aí eu sou ambidestro com algumas atividades. Então aí eu pego e troquei a mão. Aí alguém falou, ô Leandro, você está cortando com a esquerda que você é destro? Você é canhoto, destro, sei lá. Eu sempre confundo essas palavras. Aí eu falei, não, é que eu corto com as duas. Aí a pessoa falou pra mim, não, mas você corta mesmo ou você fez só pra se aparecer? Mas isso não foi pra me aparecer, não. Isso aí foi porque, assim, eu sempre fiz isso. Tá? Eu sempre fiquei alternando as coisas de uma maneira natural pra mim. Inclusive eu fazia muito isso. O que eu faço muito em quadro, quando eu estou com os meus alunos crianças, é treinar a esquerda. Então, o que eu tenho que escrever, às
Às vezes, né, quando eu não estou no projetor. Então eu coloco um número com a esquerda e escrevo com a direita. Então eu vou colocando o número com a esquerda e escrevendo com a direita. Porque é mais simples, né? Eu não preciso escrever muito. Então isso vai agilizando e eu já vou treinando a outra mão que não é a minha mão dominante da escrita. Costumo fazer isso para trazer minha atenção, para treinar, para me desenvolver cada vez mais. Lógico, pessoal, pelo amor de Deus, a gente fala essas coisas aqui, não é para pensar assim, nossa, agora que eu uso minha mão esquerda, eu sou o gênio, sou o ambidestro. Não, cara, você tem que também se desenvolver em todas as outras áreas. Não é isso que vai tornar você um gênio. Mas é aprender a estar em situações desconfortáveis de aprendizado. É quando você pega um livro e fala, cara, esse livro... Quantas vezes eu não pego um livro e falo, bicho, esse livro aqui é difícil, cara. Eu tenho que reler, o negócio fica lento, eu quero desistir do livro. Eu falo, não, vou trazer de novo o livro. Vou ler de novo esse livro. Vou ler de novo essa página. E fico ali em cima, até extrair. Tem livros, pessoal, que eles são tão devagares que eu tenho que ficar lendo e anotando numa folha os meus conhecimentos, o meu entendimento daquilo. Um estudo bem aprofundado do livro, para eu poder entender completamente ele. Entendeu? Vale a pena que vocês assistirem a série Como Ler Livros, que tem lá no Piscinecast, tá? O Piscinecast tem Como Ler Livros. Piscinecast não, desculpa, no canal do Professor Piscine, Como Ler Livros, do... Não é do Mortimer, é do Mortimer Adler, sim, é do Mortimer Adler. Eu tô confundindo com o Cert Langes. É do Mortimer Adler, aquele livro Como Ler Livros, e eu fiz uma série de vídeos no canal do Professor Piscine. E aí o que eu faço? Eu me esforço naquilo. Isso é muito difícil para mim. Porque imagina, eu tenho o meu orgulho, a minha arrogância. Como eu, professor Piscine, que leio, tô o tempo inteiro lendo, estudando, tava fazendo Piscinecast, acabando de escrever um texto aqui, tô lendo um livro, tomando notas de um outro livro que eu tô pegando aqui também. Como que eu vou me submeter a parar para ler um livro que eu não tô entendendo? É estar em uma situação de desconforto. É se colocar num mindset de crescimento. Vale a pena também, Piscinecast, Mindset, da Carol Dweck, aquele livro, Mindset. Tem aqui Piscinecast, que é a mentalidade de crescimento. Que no termo da autora é Growth Mindset. Tá? Então você estar nessa mentalidade de estar aberto a aprender. Ainda que isso coloque você de uma forma muito... que mexa com o seu orgulho. Mexe, porque mexe com o orgulho da gente. Entendeu? É a mesma coisa, pessoal, vou fazer uma analogia aqui, talvez vocês depois me falem se faz sentido essa analogia. Veja só, para mim, às vezes ter que pegar um livro, perceber que não estou entendendo aquele livro e me esforçar, é a mesma coisa que pegar um cara que é super malhadão lá na academia, ele não conseguir levantar um peso. Entendeu? Ele falou, pô, mexe com o orgulho do cara. E aí o que esse pessoal faz? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com os marombeiros. Eles se esforçam. Eles não ficam, não levantei o peso, que droga, eu sou uma ameba e foge da academia. Não, cara. O cara fala, você quer saber? O cara mete mais peso e força e toda semana ele vai lá pra aumentar o peso. Seja homem, seja mulher. Tô falando aqui marombeiro, mas pode ser marombeira também. Então, a gente tem que fazer isso no conhecimento intelectual também. Vi que não dei conta daquilo. Opa, vou voltar. Pera aí, esse cara tá mexendo comigo. Tem uns livros aqui do Nietzsche difíceis pra mim. Não é minha área. Eu não estou acostumado. Entendeu? Se eu pegar um livro aqui, Vygotsky, pessoal da teoria histórico-crítica, já estou mais acostumado com eles. O mestrado, agora que eu fiz recentemente, mexeu bastante comigo. A outra graduação que eu estou fazendo agora, tem muita coisa que me coloca em uma situação de aprendizado do zero. Eu não tenho conhecimento de alfabetização. Estou tendo que aprender do zero. Tem que ter muita abertura para fazer isso. Se coloque em situações de aprendizado. Mentalidade de crescimento. E a oitava e última lição para se tornar inteligente do livro O Cérebro Nosso de Cada Dia. Aprenda a ser criativo. Olha o que a autora diz. A imaginação é a ativação interna da representação dos sentidos no cérebro. E, como as apresentações dos sentidos são tomadas como experiência, procede que a matéria-prima da imaginação é a própria experiência. Repetindo, e como a representação dos sentidos são tomadas como experiência,
procede que a matéria-prima da imaginação é a própria experiência. Então veja só, o que torna você uma pessoa criativa? A sua experiência de vida. Quanto mais você vive, bons livros que você lê, viagens que você realiza, situações em que você se coloca em novas formas de agir, tudo isso enriquece a sua experiência. Uma vez que você enriquece a sua experiência com seus sentidos, você aumenta o seu campo imaginativo. Porque agora você tem imagens mentais no seu cérebro. Olha que coisa interessante. Por que é diferente eu assistir um vídeo de uma cidade e realmente ir naquela cidade? Porque a experiência de presença real com os meus sentidos aumenta. Não é só a minha visão. Não é só a minha visão ali, um pouquinho do minha audição que eu estou ouvindo o vídeo. Mas que na verdade a minha audição está captando também os sentidos de onde eu estou. Mas é você estar naquela cidade, digamos que você tem uma experiência, porque conheceu o Egito, as pirâmides do Egito. Por que é diferente ver a foto das pirâmides e estar lá? Cara, você vê a magnitude das pirâmides. Você sente o cheiro do local. Você, cara, escuta, você sente o calor do momento que você está ali. Então tudo isso enriquece a sua experiência, aumenta o seu campo imaginativo, aumenta a sua criatividade. Quanto mais você enriquece a sua experiência. Porque quando eu pego um livro, esse emaranhado de letrinha, não é colorido. É um monte de letrinha pequena que quando você pega esse negócio aqui dá sono. Por que isso desenvolve seu cérebro? Por que isso desenvolve seu cérebro? Porque você usa a sua imaginação. Então quando eu pego um livro, por exemplo, do Júlio Verne, e ele fala de viagem ao centro da Terra, ou de 20 mil léguas submarinas, utilizando um submarino, e ele me dá a descrição daquele submarino, o que eu tenho que fazer? Usar a minha imaginação. Meu cérebro está trabalhando a todo vapor. Eu não estou com a imagem pronta de um vídeo ou de um filme. Olha só, com isso eu não quero menosprezar as outras artes. Um filme, um bom filme, entendeu? Que vai mexer com as suas emoções, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o livro enriquece o seu campo de experiência, enriquece a sua imaginação, aumenta a sua criatividade. E é um excelente meio para desenvolver o seu cérebro. Por isso que nós trabalhamos aqui no Psinecast com lições de livros, para que estimule você a ler os livros. O Psinecast não é resumo, eu sempre falo isso aqui para vocês. Isso aqui que eu fiz desse livro da Suzana Herculano Rosel, O Cérebro Nosso de Cada Dia, não é para você escutar isso e falar, já sei. Não, é para você pegar o livro e ler também. Para você falar, poxa, professor Piscini, esse livro é interessante, porque isso que eu falei é uma fração do que tem no livro. Tem muitas outras coisas. E esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse podcast, né, onde você estiver ouvindo ou assistindo. E o que você achou desse episódio? Gostou? Deixa seu comentário, manda para mim aí se você gostou, não gostou no YouTube. E se você está ouvindo nas plataformas de podcast, Apple, Spotify, Google Podcast, o que você faz? Lembra de dar 5 estrelas. Você que está lá no Spotify, dá 5 estrelas, no Apple, dá 5 estrelas, deixa o seu comentário, fala se você gosta ou não gosta do Psinecast. A sua participação é importante. Compartilha, manda para o seu amigo, para sua amiga. Quem gosta de livro, manda para quem gosta de livro, para o grupo lá do pessoal que gosta de livro, que eles vão gostar também. Lembrando que o Psinecast vem aqui sempre, toda semana. Temos muitos outros episódios. Aproveite já para maratonar Psinecast. Temos série de Psinecast, de outros vídeos, de livros que fizemos. Dá uma vasculhada que tem muitas outras coisas por aqui. É isso. Nos vemos numa próxima semana. Um abraço e até mais.